Boa tarde, amigos. Estamos iniciando mais um programa Ecologia pela Nova TV Vale. Eu sou André Oliveira e hoje nosso convidado é o empresário Luiz Gustavo, proprietário da Eco Real Tijolos, a empresa da cidade de Lorena. O nosso tema hoje, nós vamos tratar sobre tijolo ecológico, né? Um tema muito interessante aí que está trazendo benefícios na área da construção civil, né? Aproveitando já para agradecer a participação aí nos programas que nós tivemos aí no decorrer do mês, o pessoal que está enviando os e-mails, né? Lembrando vocês que o nosso endereço para vocês entrarem em contato com a gente é programaecologia@novatvvale.com e você pode baixar o nosso aplicativo, né, pelo app, né? E dúvidas em relação às sugestões, vocês entram em contato com a gente pelo e-mail programaecologia@novatvvale.com. Bom, boa tarde, Luiz, Gustavo, tudo bem? É um prazer ter você aqui com a gente no estúdio daqui da Nova TV Vale, né? Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, André. É um prazer imenso estar aí com vocês para a gente discutir sobre esse tema inovador na área da construção civil, né? Vem trazendo novidade e economia, principalmente. Bom, já aproveitando aqui, né, a participação do pessoal das redes sociais também, juntamente aqui com a nossa primeira pergunta, que a gente fez um levantamento aí das redes sociais e o interesse das pessoas, né? O tijolo ecológico, como ele é feito e qual a sua composição? Então, André, o tijolo ecológico ele é fabricado através aí da composição de solo, né? Esse solo não é qualquer solo, é um solo especial, tem que ser feito um estudo nele, que ele tem que ter no mínimo aí de 50% a 70% de areia na sua composição, juntamente com cimento e a água, né? E tem uns outros produtos aí que fica em off, a gente não pode divulgar, mas é uma composição que depois de prensado tem uma resistência muito boa. O pessoal diz assim, não conta toda a receita de como é feito, né? Vamos dizer, aí é um segredo industrial, né? Mas na pesquisa que a gente levantou aqui, ele não está sendo muito conhecido ainda, né? As pessoas ainda vão para o tijolo de alvenaria comum, tradicional, né? E como que vocês estão fazendo esse meio de campo, divulgando esse produto que vocês estão trabalhando, o tijolo ecológico? Pois é, André, o tijolo ecológico é uma inovação aí na construção civil, porém ele é pouco conhecido na nossa região aqui do Vale do Paraíba, porque é um tijolo que ele está no Brasil desde 1960. Ele foi estudado na Europa através do professor Francisco Casanova, que levantou aí, aprofundou esses estudos e trouxe para o Brasil, para o programa Brasil Sem Teto, né? Na nossa região, infelizmente, ele ainda é muito pouco conhecido, mas a nossa intenção é essa mesmo, difundir grandemente para todos terem conhecimento da economia, da praticidade que é trabalhar com tijolo ecológico. Para você ter uma ideia, na história aí, se você for levar mesmo a fundo em relação ao tijolo ecológico, as primeiras construções erguidas, não logicamente com a composição que ele tem hoje, mas com composição semelhante, 2.600 anos antes de Cristo, conhecida aí como a pirâmide de Quéops, no Egito. Então a matéria é bem semelhante. Então se ela está de pé até hoje, imagina o benefício que hoje, que tem o agregado como cimento no tijolo ecológico, a durabilidade que tem esse tijolo. Então há uma resistência ainda das pessoas para estarem adquirindo o tijolo. Mas por quê? Porque pelo que você estava falando antes, ele é um produto que já tem laudos, né, da sua durabilidade, de como ele pode ser agregado na construção.
Então, o que impede as pessoas de estarem utilizando o tijolo ecológico e trocando pelo tijolo de alvenaria comum? Na verdade, não é que há um impedimento da utilização dele, há um não conhecimento do produto, né? A partir do momento que as pessoas tomarem o conhecimento da vantagem que é se trabalhar com tijolo ecológico, eu garanto para você que um futuro bem próximo vai acabar o tijolo de alvenaria comum. Isso aí eu posso garantir para você. Em Lorena, vocês têm bastante vendas desse tipo de tijolo? Já tem ali a sua casa, da família, o pessoal já está utilizando o próprio produto para edificar a sua construção? Como que está? Na verdade, em Lorena, nós estamos indo agora para a terceira obra, né? Terceira residência sendo construída com tijolo ecológico. Aqui em Guaratinguetá também temos uma obra já iniciada no Vilagem Santana, né? Toda com o tijolo ecológico? Toda com tijolo ecológico. Estamos em negociação com um engenheiro parceiro nosso aqui de Guaratinguetá, que sempre está trabalhando junto com a gente, 2 residências no Clube dos 500, inteira também com tijolo ecológico. Temos clientes em Minas Gerais, em Penedo, Rio de Janeiro, Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté. Então a nossa clientela é bem grande, né? Mas ainda é muito pouco em relação ao que a gente precisa divulgar o tijolo. Tem ainda que conquistar bastante o mercado, né? Porque vamos fazer um estudo aqui. No tempo da obra, o tijolo ecológico, quanto ele reduz o tempo da obra utilizando o tijolo ecológico e o tijolo de alvenaria tradicional? Para você ter uma ideia, André... Porque normalmente uma obra é o quê? Uns 4 meses, dependendo? Uns 3 meses, dependendo da área construída? Depende muito do tamanho dessa obra, né? Se a gente pegar aí uma obra, aí, vamos dizer, de 100 metros quadrados, com alvenaria comum, que você levaria aí em torno de 6 meses para levantar e acabar essa casa, com tijolo ecológico você cai aí para 4 meses, 3 meses e meio. Então tem pelo menos uns 30, 40% reduz no tempo final. Exatamente. Porque isso daí vai reverter também no custo que você tem com a mão de obra que está edificando essa construção, né? Exatamente. Ele não só economiza no tempo, mas ele economiza em dinheiro também, que é o principal. Para você ter uma ideia, hoje, uma comparação de uma obra de alvenaria comum com uma comparação com uma obra feita com tijolo ecológico, o custo final dessa obra chega a ter uma economia de até 50%. É muito grande em relação Então vamos supor aí uma obra aí no valor de, sei lá, 300 mil reais, 50%. Você consegue reduzir... 2 casas. Exatamente, 2 casas com então, preço de se você tem na planta aí só o térreo, né, só o tradicional, se você está fazendo uma pesquisa de mercado para ter ganho no valor final, só esse comparativo do tijolo tradicional com o tijolo ecológico, você já pode mudar até a planta da casa. Exatamente. A economia chega, vamos dizer aí, assim rapidamente, as economias que você tem numa obra. Você tem 50% de economia no concreto. Então você já vai economizar aí praticamente muito dinheiro com 50% no concreto. Segunda economia, muito grande, 70% na ferragem. A ferragem você economiza 70% no valor que você gastaria com alvenaria comum, você vai reduzir 70%. Né? Você tem redução de, sei lá, de 30% a 35% com parte elétrica e parte hidráulica, porque o tijolo ecológico, por ele já ter esses dutos nele, a parte hidráulica e a parte elétrica, ela é transpassada por dentro dele. Então você não vai ter aquela quebra tradicional que você vai fazendo para fiação. Você não... Exatamente. Porque a gente vê, né, o pessoal que não entende muito da área de engenharia, de construção civil, você começa a levantar ali as suas paredes, faz toda a estrutura, né, vamos dizer assim, me corrija que
se eu estiver errado, e depois você tem que vir fazendo alguns acabamentos. E aí você começa a quebrar o que você já fez. E isso gera, André, mais custo. Mais custo. Não só mais custo, como também vai agredindo o meio ambiente, porque esse material, esse resíduo da construção civil, ele é muito grande. Aqui em Guaratinguetá, por exemplo, salvo engano, o prefeito já está tendo problema, porque não tem aonde colocar. E isso resíduo da construção civil. Exatamente. E isso é interessante, porque para nós que fabricamos o tijolo ecológico, o resíduo da construção civil também serve como matéria-prima. Vocês reaproveitam. Exatamente. E tem uma redução, então, sim, também para vocês no custo. Exatamente. E vocês repassam isso no valor final do tijolo, exatamente. E já essa quebra-quebra que tem na alvenaria comum, no tijolo ecológico você já não tem. Fica uma obra mais limpa. É uma obra limpa. Você não tem... Sem contar que você tem 100% de economia em argamassa com cimento. Você não precisa rebocar, você não precisa de argamassa para poder assentar o tijolo, ele tem uma cola específica para isso. Que uma barrica hoje, André, de 40 quilos você assenta 1.200 tijolos tranquilo. Em relação à argamassa comum, que gastaria em torno de 60 quilos por metro quadrado. Então, você já vê por aí a economia que é se trabalhar com tijolo ecológico. Porque toda obra, a gente sabe que você tem um planejamento, mas no decorrer que você vai executando as etapas da obra, surgem, né, alguns problemas, né? Então, quer dizer que o tijolo ecológico, por ele já ser todo desenhado, vamos dizer assim, você já consegue fazer um estudo para não ter esse tipo de problema no decorrer da obra, que seria o quebra-quebra, né? Vai mudando a posição de colocar interruptor, fiação. Exatamente. Mas também você tem que seguir aquela linha de construção. Exatamente, justamente que eu ia comentar isso agora. O engenheiro responsável pela obra, ele já tem que passar, né? No caso, ou para a gente, ou para quem for executar essa obra, todo o planejamento de hidráulica e elétrica, que isso nasce junto com o tijolo. Então você vai erguendo as paredes e a hidráulica já sobe junto, a elétrica depois, no final, vai descer, justamente para não haver esse quebra-quebra. Porque se você quer uma tomada aqui, aí depois, eu quero uma outra lá, já não dá para colocar, porque daí você vai acabar com a estética do tijolo, que ele é justamente para ficar à vista. E é mais uma economia. Mas no interior, se a pessoa optar, ela pode também fazer um acabamento? Ele aceita um acabamento do tijolo? Aceita qualquer tipo de acabamento. Você, querendo uma parede tradicional por dentro, você pode rebocar, você pode passar o gesso, você pode passar uma tinta, você pode... Simplesmente deixar ele Simplesmente deixar ele à vista, porque ele já foi feito para isso, ele tem um acabamento perfeito, ele dá o acabamento tanto por fora quanto por dentro. Então a economia já está aí também. E a durabilidade? A durabilidade dele como eu disse no início, se até hoje a pirâmide do Egito está em pé, que na época... Não era a mesma composição. Não era a mesma composição, mas era semelhante. Era usado óleo de baleia, casca de marisco e a terra, né? E hoje, com o agregado do cimento, isso aí vai para a eternidade. Lógico, sendo bem feito e tendo qualidade e laudo como a nossa empresa tem. Pegando um gancho aqui, imagina essas casas de construção para o litoral, né? São as casas que ficam à beira-mar. A gente fala que tudo que é feito no litoral, a gente tem que pensar duas vezes por causa da maresia, vamos dizer assim, né? A parte salubre lá do mar. E o tijolo, ele é bem resistente? Olha, André, foi até bom você tocar nesse assunto. Hoje, se você tem uma casa no litoral e você vai passar somente temporada lá, eu garanto para você que se você chegar lá, a sua casa vai estar cheirando mofo, não vai? Todas. Pois é. A gente sempre aluga 2 dias antes para poder chegar e fazer a limpeza. Se a sua casa for feita com o tijolo ecológico, você pode deixá-la fechada há 1 ano. E você vai voltar lá, ela não vai ter cheiro nenhum. Vai estar do jeito que você deixou. Uma outra vantagem que tem de se construir com o tijolo ecológico no litoral é que as colunas, né, que são... Porque você falou que diminui a ferragem, a utilização dos ferros. Exatamente. Né? As colunas que são feitas na alvenaria comum
Se você deixar uma brechinha ali, se der uma broca, né, um buraquinho naquela coluna no concreto, e principalmente na área do litoral, aquele sal do mar, né, aquela maresia, tiver contato com aquela ferragem, pronto, isso acabou sua casa. Daqui uns anos você vai ter que... a partir para... vai Exatamente. ter que fazer a famosa reforma. Exatamente. Com o tijolo ecológico já não tem esse problema. Por quê? Porque as colunas são feitas dentro do próprio tijolo. Então ela abraça o ferro de uma tal maneira que a alvenaria comum não tem, né? Então, para o litoral é um tijolo excelente para se trabalhar. O tijolo ecológico, ele passa pelo Inmetro? Passa pelo Inmetro. Na verdade, ele é aprovado pela BNT, né? Uhum, é uma norma brasileira técnica, né? Exatamente. Ele já é aprovado pela BNT, né? Tem várias normas que a gente tem que seguir. Inclusive, o nosso tijolo está muito acima da norma, né? Ele está bem acima da norma. Eu posso te confirmar isso, porque a gente tem parcerias, né? Tanto com a Universidade Estadual do Estado de São Paulo, que é a Unesp, né? E temos também a parceria com o FRJ, do Rio de Janeiro. Né? Então, que é a federal, né? Exatamente, a federal. Então, nós temos o laudo, né? Já emitido aqui pela Unesp, né? E estamos aguardando, que é uma parceria nova que a gente fez agora através da professora Simone, né? Na UFRJ. Inclusive, né? Ela até pediu para que não fosse divulgado, mas eu não vou divulgar o material em si, mas está sendo feito um estudo através da pessoa dela, né? Juntamente com a universidade lá, de uma nova composição, né, para substituir alguns componentes no tijolo ecológico, que vai gerar uma resistência e uma durabilidade bem maior. Bom, agora vamos entrar um pouquinho na parte empresarial. A Eco Real Tijolos, ela tem sede... Tem sede em Lorena. Em Lorena, isso, certo. E é uma empresa que você e o seu irmão, né, que não pôde estar aqui hoje, estão gerenciando. O que levou vocês a trabalhar nesse segmento da área, vamos dizer assim, para o meio ambiente, né? Na verdade, André, eu vim conhecer, né, juntamente com o meu irmão, esse tijolo na faculdade. Hoje eu curso o 3º ano de Engenharia Civil, né? Eu vim conhecer lá. E eu gostei tanto do produto que eu me aprofundei muito nos estudos em cima do tijolo ecológico e resolvemos abrir a empresa. Né? Hoje ela está em torno aí de 2 anos já no mercado, né? Tem sede em Lorena e, se Deus quiser, pretendemos ficar aí por muitos anos. Uma outra pergunta está chegando para a gente aqui. A pessoa pode fazer todo o levantamento de pesquisa dos custos da obra online para vocês? Vocês têm aí um canal de comunicação? Então, atualmente nós temos a página no Facebook, né? A Eco Real Tijolos, né? Que o telespectador pode procurar aí e vai encontrar. Depois a gente vai estar passando aí até através mesmo da página da TV, né? Da Nova TV Vale, tem o link. Exatamente. E tem o nosso e-mail. Se vocês quiserem anotar em casa aí, é ecoreal.tijolos@gmail.com. O nosso site ainda está em desenvolvimento, não temos ele ainda no ar, mas através tanto do Facebook, né, quanto do e-mail, ou através até mesmo do telefone, a gente consegue fazer todo esse levantamento para o cliente. Qual é a perspectiva de ganho de mercado para vocês ainda até terminar o ano de 2017? Como que está esse crescimento? Rapaz, porque a gente falou no início aqui que o pessoal ainda não tem um conhecimento total desse material, né? Mas falando em tempo, né, de execução de obra, dos custos finais, você ganha praticamente 50%. O que falta para o pessoal aderir a esse tipo de tijolo, sendo que, pelo que a gente está vendo, ele tem um benefício financeiro enorme, porque hoje em dia, na construção civil, você abaixar os custos e o tempo em mais de 30%, qualquer um já começa a reestruturar, vamos dizer assim, a sua planta,
refazer ali, ele pode aumentar os cômodos. Sim, com certeza. Né? Ele começa a fazer a planta inicial, daqui a pouco ele vai lá te consultar. E no preço final. Porque que nem você falou, tem que fazer a planta já trazendo todos os seus passos da obra, não é só a edificação. Exatamente. O que falta, como você perguntou, é a pessoa vir conversar com a gente. Mesmo sem compromisso, vem conversar com a gente vai explicar, entendeu? Vai mostrar os benefícios, porque além de toda essa economia, além do requinte que ele tem, ele é térmico e acústico. Até 3 pavimentos você não precisa de estrutura de ferragem armada. Então as vantagens são muitas de se trabalhar com ele. O que falta mesmo para ele ganhar o mercado é a pessoa conhecer, vir conversar com a gente e a gente explicar, mostrar e mostrar para ela que é mais vantagem construir com tijolo ecológico do que construir com alvenaria comum. A gente tem, né, os conhecimentos, aí o pessoal perguntando aqui, com esse ganho do tijolo ecológico, tem aquele tradicional desvio de material da obra? Porque na construção tradicional sempre se constrói 2 vezes, né? Exatamente. Você vem os cálculos ali para você gastar na sua obra e daqui a pouco ela fica um custo 2 vezes maior. A nossa empresa é uma empresa muito idônea, então se estiver fazendo uma obra com a gente, ou se a gente estiver fornecendo material, você pode ter certeza que se sobrou material, eu vou te devolver. Vocês fazem um estudo de caso sobre aquilo que vai aplicar. Exatamente, eu vou te devolver, a gente não desvia o material e pode ter certeza que se sobrar material, a gente constrói uma segunda casa para você mesmo, André. Tá vendo? E deixa eu só fazer uma curiosidade aqui, também da Sandra Mara, ela mandou aqui pelo e-mail, então, lendo rapidamente aqui, dados técnicos que ela está perguntando, provavelmente você não vai falar, mas do tijolo unitário, do tijolo ecológico para o tijolo comum, quanto que sai? Quanto custa o tijolo final para o consumidor, o tijolo ecológico, e quanto custa o tijolo de alvenaria comum? Então, a alvenaria comum, André... Eu vou lá comprar um milheiro, sei lá, o caminhão de tijolo. Quanto custa? Então, vamos lá. Vou tentar explicar para a Sandra. A comparação de preço. Vamos lá. Se eu vou te vender um milheiro de tijolo ecológico, para mim hoje no mercado ele está saindo a R$750. O milheiro? Tá? O milheiro. A lajota convencional, que é aquela de 6 furos, de 8 furos, tem vários tipos de preço. Tem de 900, tem de 600, tem de 500, tem de 400, tem refugo que você paga 300 e pouco. Só que a alvenaria comum, você vai ter que rebocar, você vai ter que chapiscar. Então você tem que fazer o acabamento tradicional. Exatamente. Já o tijolo ecológico, não. Às vezes a pessoa se assusta. Poxa, eu vou gastar 10 mil tijolos na minha obra. 10 mil tijolos, só que sua obra vai sair pronta. Aumenta um pouco a quantidade de compra do tijolo. Exatamente. Só que no custo final da obra, você tem a economia. Então, por exemplo, um tijolo hoje queimado, né, que é esse de olaria comum, que elas já estão acabando, porque além de agredir o meio ambiente absurdamente, né, já não tem mais onde extrair o material para se fabricar esse tipo de tijolo. Ele sai hoje, um tijolo para você fazer um acabamento à vista, o tijolo à vista chamado, a R$ 1,20 no mercado, R$ 1.200 no milheiro. Né? Tem tijolo até mais caro do que isso. Então vamos lá, fazer uma matemática rápida. 1.200 no milheiro, o outro 750. 750. Bom, então você tem aí um ganho de mais de R$400. Mais de R$400. Por milheiro. Por milheiro. E sem contar que o meu tijolo, né, o tijolo ecológico que a gente trabalha, ele gasta 56 peças por metro quadrado. Já o tijolinho à vista, o convencional, né, que o pessoal já conhece há muito tempo, esse gasta em torno de 68 a 72 peças por metro quadrado. Então, além dele ser mais caro, o tijolo à vista ser mais caro, ele gasta uma quantidade maior de peça. Já a alvenaria comum, que é a lajota que o pessoal conhece, ela gasta uma quantidade menor de lajota, porém você vai ter um custo maior, porque você vai ter que ter massa para assentar ela, você vai ter que ter massa para chapiscar, você vai ter que ter massa para emboçar, depois você vai ter que passar massa corrida, você vai ter que comprar tinta para poder dar o acabamento. No tijolo ecológico não tem nada disso. Você levantou, sua casa está pronta. Além do que aquela pergunta que eu fiz anteriormente, a parte externa eu posso deixar de alvenaria comum, aparecer no tijolo, e por dentro eu posso
parede por parede, trabalhar. Exatamente. Tem uma obra que a gente terminou recentemente agora aqui em Lorena, no Jardim Primavera. Essa obra, ela teve em torno aí de 70 metros quadrados, tá? Por fora e algumas paredes por dentro, o proprietário quis toda em alvenaria aparente, né? No caso o tijolo ecológico ficou aparente, só colocou azulejo. É uma coisa interessante que eu esqueci de falar, ele recebe o azulejo normal, não precisa de rebocar nem nada, tá? Azulejo, tanto na cozinha quanto no banheiro, você pode colocar direto em cima do tijolo, ele aceita normal, como se fosse uma parede normal. Né? Apesar que é uma parede normal, né? É uma parede normal. Mas, então, teve algumas paredes que ele quis o acabamento com gesso, por exemplo, no quarto ele deixou uma paredinha à vista, e as outras 3 ele colocou gesso na parede, né? O gesso liso, que também sai mais barato que o reboco, né? Então tem várias vantagens que você pode se trabalhar, vários tipos de acabamento que você pode se trabalhar dentro da casa. Não, já sai o interesse aqui do pessoal que está mandando os e-mails para a gente, lembrando aí agradecimento, né, do pessoal que está participando, lembrando o e-mail aí do programa, programaecologia@novatvvale.com. O tempo, porque toda família já espera quando ela inicia, ela tem o seu terreno, ela compra, às vezes um imóvel usado, ela vai fazer toda a sua reforma, e fora os custos, né, o pessoal está falando o ganho de tempo. Então, houve aqui o interesse, né, estou lendo rapidamente os e-mails aqui, nesse ganho de 30% a 40% na parte de finalização da obra. Sim. Né? Porque todo mundo chega, essa obra não acaba nunca. Né? A gente não está falando que a obra tradicional vai todo mundo sair desse segmento. Exatamente. E, né, porque a pessoa vai ver a viabilidade econômica, o tempo, se atende. Sim, né? E são tipos de obras diferentes, né? O tempo que você gasta na alvenaria convencional, ele é muito maior do que no tijolo ecológico. Como a gente disse lá no início, você reduz até 40% no tempo dessa obra. Então, às vezes a pessoa tem pressa, né? Para poder morar logo na casa. E com tijolo ecológico é uma viabilidade mais rápida e mais econômica para ela estar se trabalhando. Olha só. Bom, pessoal, mais uma vez agradecendo a participação de todos, né? Nosso tempo é um pouco reduzido, então já gostaria de deixar o espaço para você, Luiz, para você falar um pouco da Eco Real Tijolos. Tá certo, André, eu agradeço aí Vender seu peixe, né? Apresenta a empresa para o nosso público aí. Eu agradeço aí a participação no programa, né? A gente vê aí que tem bastante audiência. E deixar aí para você que está em casa, né, nos assistindo, nos procure. Vai construir, vai reformar. Nós temos uma equipe especializada em alvenaria com tijolo ecológico, né? Temos várias fotos, vários tipos de planta. Estamos em negociação, André, acabei esquecendo de falar com você, uma pousada gigantesca em Minas Gerais. Olha. Né? Então, se Deus quiser, a gente está fechando aí esse contrato. Temos outro contrato também para fechar em Cruzeiro, né? Então não deixe de nos procurar. Telefone para contato lá de Lorena? É o 12, né? 3152-8069. Aonde fica lá a Eco Real Tijolos? Fica na Avenida Tomás Alves Figueiredo, número 920, Cidade Industrial. É a Avenida do Cemitério, sentido Dutra. É ali onde tem aquele Colégio Delta? Isso, ali, aquela exatamente. Ali naquela avenida ali, lá no finalzinho, bem ao lado da Valiaço, não tem como errar. Então nos procure, não deixe de fazer o seu orçamento sem compromisso, a gente espera você lá. Tá? Já estamos bastante tempo no mercado aí e a gente, na verdade, não vende só o tijolo, a gente vende sonho. Tá? A gente vende sonho, que hoje em dia o sonho da casa própria é de todo mundo. Né? Vai atender essa demanda do pessoal. Né? Bom, gente, nós queremos agradecer aí o pessoal que nos acompanhou de novo, né, nessa quinta-feira, nessa tarde aí um pouco fria. Programa Ecologia sempre trazendo informação para vocês sobre o desenvolvimento sustentável, ecologia e ações de empresários que estão tentando mudar aí a forma que a gente está, infelizmente, agredindo o ambiente. Então, eu sou André Oliveira com o programa Ecologia, aqui na rádio Nova TV Vale.
todas as quintas-feiras. Até o próximo programa.